noite. Já tá dormindo, Bianca? Pelo amor de Deus. Tô, professor, tô quase dormindo já. Eu também tô com vontade de dormir. Paula tentando um número ali, 9, não sei das quantas. Tananã. O pessoal tem que colocar nome aí, parece colocar o CPF. Ó, Paulinho apareceu. Não sei. Olha lá, tá 9449. O Galaxy. O pessoal não sabe colocar nome, não. Deixa tudo os números ali, o telefone. Ei, Paulinha, tá comendo de novo? Não, eu tô arrumando fone. Já comi, já. Ah, então você tem que ser, a aula tem que ser sempre depois, né? Aham. A mãe fez hoje no fogão a lenha. Fez esclarecido. Sim. Se eu falar que eu tinha pausado a gravação e não voltei a gravação, eu perdi metade da aula. Que droga, coloquei pra gravar de novo agora. Perdi a explicação do exercício ali, que saco. Ah, é, No caso, fala só, pra explicar de novo, já grava de novo. Não, eu não aguento mais, não tem tempo, não, tem que fazer um monte de coisa ainda. Eu coloquei pra Professor, gravar de novo. quanto Ah, tempo? 5 minutos, mais ou menos? por quê? Você perdeu uns 5 minutos explicando? Não, eu perdi, eu acho que desde o começo da aula. Ah, então, porque 5 minutos eu consigo salvar aqui. Não, eu perdi 20 minutos da aula aí, 28 minutos. Foi a explicação ali do processo breve, mas aí eu agora já está gravando de novo, aí a explicação deixa eu colocar aqui e voltar lá. Mas o detalhe, o legal é o seguinte, é descobrir como é que faz, entendeu? Ô, Vinícius, alguém bloqueia o Vinícius, pelo amor de Deus. Ai, Paulinha! Vamos O lá. senhor tira o áudio dele. Tira o áudio dele. Pra mim chega. Coeficiente de variação, vamos lá. Coeficiente de variação, aí pelo menos já fica essa explicação gravada ali, eu passo o link para vocês depois. O coeficiente de variação, ele diz o seguinte, ele fala assim, ó, o desvio padrão por si só não nos diz muita coisa. Pode ver que cada vez eles incrementam mais coisas para poder ajudar na análise estatística, né? Então, às vezes você olha só o desvio padrão e isso não significa muita coisa ali, dependendo do que você está fazendo. Aí ele fala assim, um desvio padrão de 2 unidades pode ser considerado pequeno para uma série de valores cujo valor médio é 200. No entanto, se a média for igual a 20. Eu vou explicar melhor isso aqui. Por exemplo, Professor, diga. a Ana Paula pediu pra explicar de novo a última parte de fazer o processo breve, que ela não entendeu. Ela mandou agora no chat. Mandou no chat ali. Ah, muito bem, professor, explica de novo. Não tem microfone, né, Ana Paula? Dá um grito, hein? Então tá bom. Vamos fazer então? Vamos Tô fazer aqui, isso. professor. Isso, Ana Paula. Agora vamos fazer isso aqui então. Já que perdeu a explicação do outro lá que eu falei, vamos fazer esse daqui por inteiro. E aí já fica melhor para todo mundo, já fica gravado. Antes de eu explicar ali o próximo tópico. Vamos lá então, ó. Então aqui ele deu a tabela aqui em cima. Aqui é a nossa classe, essa parte de cima aqui é a classe. E a parte de baixo aqui é o nosso F. Muito bem. Então, eu tenho aqui os intervalos de classe e aqui esse x que está aqui embaixo já é o ponto médio. Ó. Esse x aqui é o ponto médio. Então, observa, ó, entre 30 e 50, qual que é o ponto médio? 40. Está ali já, ó, na primeira classe o ponto médio é 40. Vou até colocar aqui em cima, ó, o ponto médio é 40. O ponto médio entre 50 e 70 é 60. Entre 70 e 90, 80. Entre 90 e 110, 100. Entre 110 e 130, 120. Então, está aqui os pontos médios. Aí eu venho aqui e coloco aqui, ó, na nossa tabela. Então, é 40, 60, 80, 100 e 120.
qual que é esse Hzinho aqui que aparece embaixo aqui? É a amplitude de classe. Qual que é a amplitude de classe aqui, ó? Do 30 até 50, qual que é a amplitude? 20. 20? Tudo bem, é 20. Isso, Ah, é. 20. Tá. 50 menos 30, 20. Agora aqui o F, ó. Você pega o F, tá aqui, ó, na linha de baixo. O F é 2, 8, 12, 10 e 5. Então é só substituir aqui, ó. 2, substituir não, né? Preencher. 12, 10 e 5. Somatório da frequência. Então, 2 mais 8, 10, 10 mais 12, 22, 22 e 10, 32, 32 e 5, 37. Bom, então, ó, observem que o x foi encontrado fazendo o ponto médio e o f já estava ali na distribuição ali em cima, na tabelinha ali na horizontal. Só passou agora aqui para a vertical. Quem é o y? O y vai ser aquela classe que eu vou começar a fazer o y pela classe que tem a maior frequência. A Bianca tá caindo toda hora, que eu aceitei ela umas 3 vezes já. Hein? Não aceita mais não. Então aqui, ó, quem que tem a maior frequência? É o 12, ó. O 12 é a maior frequência, então eu começo por aqui, ó. Então eu coloco aqui sendo 0. Por quê? Porque o 12 é a maior frequência. Acima eu começo lá então menos 1, menos 2. Abaixo eu vou colocar então 1, 2. Agora eu tenho que fazer, então, f vezes y. O f está aqui, eu vou pegar uma setinha ali. Ó. O f está aqui e o y está aqui. Então eu faço vezes. F vezes y, ó, 2 vezes menos 2, menos 4. 8 vezes menos 1, menos 8. 12 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. E 5 vezes 2, 10. Menos 4 e menos 8 dá menos 12. Menos 12 mais 0 continua sendo menos 12. Menos 12 mais 10 dá menos 2. E menos 2 mais 10 dá 8. Somatório, então, deu 8 positivo. Para a última coluna, eu preciso fazer o f y vezes y de novo, porque eu tenho f y ao quadrado. Então, agora, eu tenho que fazer o quê? Ó? Vou pegar aqui. Agora, eu tenho que fazer aqui, ó. Esse daqui vezes esse daqui de novo, ó. Entendido? Aqui, ó. Aqui, agora eu consigo indicar melhor. Então, eu vou fazer isso aqui, só para entender aqui. Então, é esse aqui vezes esse daqui, ó. Ixi, nossa, ele aponta para todo lado. Entendido aí, Paulinha? Sim, Sim ou senhor. não? Então, beleza. Feito isso daqui, nós vamos, então, calcular ali, ó. Menos 2 vezes menos 4, 8 positivo. Menos 1 vezes menos 8, 8 positivo. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. 8 mais 8, 16. 16 e 10, 26. 26, 20, 46. Ok? Aí nós vamos lá agora, ó. Substituir aqui na fórmula. Então eu tenho que desvio padrão vai ser igual ao H, que é a amplitude de classe, 20. Aí aqui é o somatório de f y ao quadrado. Então, o somatório de f y ao quadrado é 46. Dividido pelo somatório de f. O somatório de f é 37. Tinha que ser logo o número primo, né? 37 ia ficar ruim para dividir, né? Mas tá bom. E depois aqui dentro do parênteses vai quem? Vai o somatório de f. O somatório de f é 8. Dividido pelo somatório, aqui é o somatório de f vezes y, tá? O somatório de f vezes y é 8. E a divisão aqui é o somatório de f, que é 37. Agora eu vou pedir ajuda aos universitários para fazer as contas aí. 1,24. Obrigado. Então aqui 1,24. Dentro do parênteses aqui, 8 dividido por 37. 0,21. Então vou colocar aqui em 5, que não cabe ali não. 0,21.
21. Ao quadrado E daí ainda, né? isso, ao quadrado ainda. Misericórdia. Aí 1,24 menos quanto? 0,0441. 0,04. 441. Isso. E 1,24 menos 0,0441. 1,1959. E 1,1959, fazendo a raiz quadrada dele. Vai dar 21,88. Então, isso daqui. Não, raiz quadrada deu quanto? Não, pera aí. Dá 1, alguma coisa, né? É isso. Vai 1, dar. é, Dá 2, não. Pera aí. dá 1, rapaz. Tem que dar 1, meu Deus. É que a minha Deixa eu fazer. calculadora aqui, ela não tá. Deixa Dá eu fazer aqui. 1,093, depois 5, 7. Ixi, é muito número. 1,09. 9, isso. 35. Isso, vamos aproximar aqui logo. 1,1. Bom, é isso aqui. Entendido, Ana Paula? Que estava perguntando. Entendido. Ô, professor, deixa eu perguntar. Hum. Tem alguma fórmula, assim, com as letras pra gente saber, lembrar na hora? Tem, claro que tem. Vocês podem até usar na prova. Ah, tá. Ô, Mas teria que Porque professor, assim, eu multiplicar não por vou, 20 assim, eu ainda, não né, vou professor? lembrar onde que eu vou colocar o quê, não. Não, a sua função é lembrar quem é cada um. Qual que é cada um, ó. A fórmula é isso daqui, ó. Professor, daí não tem que multiplicar por 20 ainda? Calma aí, rapaz. Onde que tá ali? Ah, é verdade, desculpa, não tem. Ah, eita, lá, terminei ali, que eu esqueci do H lá atrás, né? Ó. Só para lembrar que essa formulazinha aqui, ó, é S, que é desvio padrão, é igual a H, é igual ao somatório de F vezes Y ao quadrado, dividido pelo somatório de F, ou eu posso chamar isso daqui de N também aqui embaixo. Aí menos o somatório de F vezes Y, dividido pelo somatório de F ao quadrado. Mas tá ali, tá logo acima ali. Aqui embaixo, aqui, ó, para terminar, que faltou. Obrigado, Gabriel. Aqui, ó. Eu achei que já tinha colocado lá. Mas pode deixar 1,1, não tem problema não. Ó. Faltou abaixar esse 20 aqui, ó, que o 20 está fora da raiz. Então fica 20 vezes 1,1. Então vai dar 21,88, mas daí arredonda pra 22. Então deu 88. 21,88. Eu deixaria, se for para deixar com uma casa só, então deixa 21,9. É que eu esqueci de ir levando o 20 aqui, ó. O 20 tinha que estar fora da raiz, ó. 20 vezes 20 vezes 20. E aparece o 20 ali de novo. Bom, é isso daí. Deixa eu aceitar o Luiz aqui que perdeu a aula. Ok, deixa eu explicar ali para a gente fechar a aula de hoje, então. Tirar o print? Então tá bom. Depois assiste a aula. Coeficiente de variação. Como eu falei para vocês, às vezes alguns exercícios nós não conseguimos só com o desvio padrão fazer a comparação. Então eu preciso ter um coeficiente. Eu preciso ter um coeficiente para comparar duas amostras, dois estudos, né, estatísticos, vamos dizer assim. Então o coeficiente de variação, esse CV que aparece aqui, ó, ele vai ser simplesmente você fazer o cálculo do desvio padrão dividido pela média. É só isso. Depois vezes 100. Então, o coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média vezes 100.
E aí nós podemos comparar. Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui, para a distribuição da tabela 7.6, a média é 161 e o desvio padrão 5,57. Então, nós podemos calcular o coeficiente de variação. Então, eu faço 5,57 dividido por 161 vezes 100. Vamos obter, então, o 3,459 ou simplesmente o 3,5%. Então, o coeficiente de variação é 3,5. E eu posso fazer o coeficiente de variação e para fazer ele eu dependo de quem? Eu dependo do desvio padrão e da média. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo. Aqui, ó, isso que eu queria mostrar. Por que então? Por que calcular o desvio padrão e depois ainda tem que calcular coeficiente de variação? Porque é o seguinte, quando eu faço o desvio padrão, por exemplo, da estatura, eu vou ter um determinado valor. E aí, se eu faço o desvio padrão, se eu vou calcular o desvio padrão do peso dessas pessoas, eu vou ter outro valor. Observem aqui, ó. Estatura, 1,75, ali a média, né? 175 centímetros. E o desvio padrão é de 5 centímetros, o desvio padrão. O peso é de 68 quilogramas. E o desvio padrão é de 2 quilogramas. Mas eu quero saber quanto variou em relação a essa média. O desvio padrão variou quanto em relação à média? Esse é o pensamento. Porque às vezes nós olhamos um número maior, ó, 5 é maior. Mas olha a média era 175, também é um número maior. E aí eu não consigo dizer quem variou mais, se o desvio padrão da estatura variou mais ou menos que o desvio padrão do peso. Olhando ali, nós vamos dizer que o desvio padrão da estatura variou mais, porque é maior o valor. Mas se nós calcularmos o coeficiente de variação, nós vamos enxergar aqui, ó, que na verdade quem variou mais foi o desvio padrão do peso. Olha aqui, ó, o coeficiente de variação para o peso, 2,94. E o coeficiente de variação para a estatura, 2,85. Então, quem variou mais, de acordo com o coeficiente de variação? O peso. O peso. Então, é para esse tipo de cálculo que nós utilizamos o coeficiente de variação. Porque quando eu faço o desvio padrão, eu faço o desvio padrão de uma variável, de um estudo. No caso ali, a variável estatura. E aí, se eu quero comparar com a variável peso, eu já não consigo, eles são diferentes. Aí eu tenho que converter para um padrão, e o padrão é fazer o coeficiente de variação. Professor, só uma dúvida. Na página anterior ali, que tem a tabela que a gente acabou de resolver. Mais um pouquinho. Isso, nessa daí. No caso, se fosse para eu adicionar uma coluna com o coeficiente de variação, como que seria? Tem como adicionar? Não, porque o coeficiente de variação não vem na tabela. Na O coeficiente de tabela? variação, o coeficiente de variação ele é um resultado dessa tabela já. Você faz toda a tabela para calcular o desvio padrão. Depois que você tem o desvio padrão, você precisa da média ainda. Então, você precisa da média e do desvio padrão. Para daí chegar num resultado do coeficiente de variação. Ó. Então, Assim, toda aquela daí- tabela que nós fizemos foi para calcular quem? Foi para calcular o desvio padrão. Então, eu faço tudo aquilo lá para calcular o desvio padrão. Aí eu obtenho um valor, e aí tem o valor da média também, que dá para calcular, como nós vimos lá no começo do capítulo. E aí, com esses dois valores, vezes 100, nós encontramos o coeficiente de variação. Entendi. Então, é utilizado para comparação. E aí começam os exercícios. Ó. Aí acabamos o capítulo, então. Já acabou. Já, né? Deixa eu olhar aqui no livro, aqui, então, o que tem para vocês. Bem facinho, prof. Sempre. Sei não, hein? Qual foi o dia que eu dei exercício difícil? Você quer que eu comece a contar desse ano ou pode contar do ano passado também? Vai me dizer que você sofreu. Nunca sofreu comigo. Ai, Não, só 2 vezes seguida.
seguida ainda. Se pulasse um ano pro outro, não. É assim, ó, papum, é uma atrás da outra. Por isso que daí Relíquia. vocês vão sair craques daqui já, todo mundo bem. Não, mas nesse valor eu prefiro sair meia boca, não precisa ser craque, não. Toma jeito, Panela. Ó, vamos aí então. Os exercícios são na página 115, o exercício 5, o exercício aqui 5, o 6, Eu não fiz nem todos da outra página ainda, senhora. o amada. 9, então faz para não atrasar. O 9, o 10, o 12 Mas eu vou marcar. e o 13. Tá aí, ó, na tela. 5, 6, 9, 10, 12 e 13. Fazendo esses daí já vai ser o suficiente para vocês entenderem o conteúdo para a prova. José, todos estão um passo à frente. Isso aí, é isso. Fazendo todos, você fica um passo à frente. Isso mesmo. Uau, sou um filósofo. É aí, gente. Ai, Jesus. Tomar de conta, papai. Tem um aluno que ele fazia tudo. O nome dele é Alex, ele... Só que daí ele gostava muito de cálculo e tal. Eu falei pra ele, cara, faz o cálculo então. Se você tá vendo que a administração não é seu ramo, você faz aí. Eu falei, vai fazer física e tal. Ele falou, mas eu gosto mesmo de química. Eu falei, então parte pra química, cara. Vai sofrer que um desgraçado, mano. Não, ele tá terminando já o curso de química. Na força do ódio, todo mundo termina. Não, mas o bicho é foda, ele fazia todos os exercícios, ele fazia todos. Não é à toa que ele conseguiu gabaritar lá em química, em várias disciplinas de química, ele gabaritou, ele tirou nota máxima. E ele tá fazendo lá na Federal, ali em Camorão. Quando você faz o que você gosta, não tem, né? Não, é o que eu falo, o cara tem que partir porque ele falou, eu gosto de química. Eu falei, então vai fazer química, cara, que você tá perdendo tempo aqui. Aí ele foi e deu. Tá lá. É que nem eu, gente. Eu amo dormir. Eu durmo o dia inteiro se deixar. Faço bem que eu gosto. Simples. Sim, mas não pode dormir demais faz mal. Não, faz bem, professor. Bem, muito bem. Se eu somar o que eu dormi nessa semana, eu acho que não dá o que você dormiu no dia. Exato. Sono pra quê, menino? Aí, ó, pra Não, dormir. esse agora o Vinícius é doido. O Vinícius acho que ficou uns 3, 4 dias sem dormir. Você tá Não, doido. o Vinícius é louco demais. Ele, de uma Cara do hora céu. da manhã, tá mandando mensagem. É bem isso. Não, só o professor. Porque tem hora que ele tá 4 horas da manhã mandando mensagem, interagindo lá no grupo. Ele tá doido. 4 horas da manhã, eu tô Eu sou bem levantando louco pra ir no mesmo. banheiro, vai lá dormir de novo. Ele tem que aproveitar que ele não precisa dormir e começar a ganhar mais dinheiro, então. Vocês não tomam café extra forte? Menino do céu. Bom, Doido. deixa eu fazer uma chamada rápida aqui. Noboro, entendeu a aula aí? Finalzinho da aula que você pegou? 5 minutos final? Olha, No Boa tá ele jogando Entendi, leite professor. ball aí, menino. só deixou ligado ali, velho. Não tá nem aí com nada. Ô, louco, nada a ver, professor. O Tá que eu jogando falei ali? LOL por último, nervoso tá? ali. Não, nada, se eu Nada, abrir aqui a Steam, eu tenho certeza que ele tá no tô Dota. deitado. Tô deitado aqui na cama aqui, pô. Sei. Mas tô assistindo, tô acompanhando a aula. Cadê o Você abre, vídeo? Liga o abre vídeo. esse olho, hein? Abre esse olho em japonês. No Boro, se eu abrir a Steam e o Dota tiver aberto, eu vou printar e mandar pro professor. Aí, ó. Pô, Mete mano, esse não tá brabo aberto primeiro. cabuloso. Deixa eu comentar aqui. Kellen, conseguiu boa. acompanhar a aula aí? Kellen, Vai mandar no chat que. você conseguiu? Deixa eu ver aqui. Sim, beleza. Lucas Lima, Rapaz, é jantar agora e dormir, menino. Angélica. Dormi hora dessa, no Boa. Então Angélica, ela mandou uma mãozinha, ela fez um joinha agora há Não, pouco. Zé, Isso tá aí. doido. Gabriel, o Lucas Lima também, o Gabriel Santos. Sombra. Ok. Sono de quê, menino? O que você fez durante o Menino. dia pra estar com sono Tá agora? doido. O É a Vinícius preguiça, acha né, que eu não mano? A preguiça que vai acumulando durante o dia. Júnior. O barato é o seguinte, né? Bem essa fita aí. Mariana Guimarães, está conseguindo acompanhar? Beleza, Júnior. Mariana, Uau, ok. pode ligar? Danilo.
Ok, Karen. Karen. Jorge. Tá suave, hein? Beleza. Uma criança respondeu aí, ó. Foi meu filho gritando lá na sala, lá que ele tava batendo na porta que ele queria entrar aqui. Luiz, conseguiu acompanhar, Luiz? Joga o chinelo assim, ó, sem véu. Bianca caiu várias vezes, hein, Bianca? Durante a aula aí, né? Professor, tá ouvindo? Eu tô. O meu notebook, ele é louco, daí ele desligou, aí eu tive que pegar o celular, por isso que eu saí. Tranquilo. Ana Paula. Entendeu lá o exercício? Paulo fica só ali, concentrado ali. Hoje ele não tá tomando mate, não? Beleza, Paulo? É isso aí. Tá conseguindo acompanhar, Paulo? Sumiu o Paulo ali. Franciele, conseguiu acompanhar a aula? Sim, prof. Beleza, então. Letícia? Letícia tá no escurinho. Sim. Beleza. Gabriel Mota tava aí participando, Paulinha também, Vinícius também. Então, é isso aí, galera. Karen mandou um joinha ali pra mim no chat, então beleza. Deixa eu tirar aqui. Então, fica assim. Quarta-feira nos encontramos novamente. Falou, Segue lava a Tudo. louça. Valeu, professor. Alô, Até mais. alô, até Deixa mais um aí, like, se galera. inscreve no canal. Tá jóia. Deixa um like aí. Mate, prof. Liga, galera. Estamos aí para mais uma aula. Falou. Não, pra mim chega. Tá bom, tchau. Tchau.